Fala, guerreiros e guerreiras, vocês aí que estão se preparando para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Para você que não me conhece, eu sou o professor Max Lima, sou policial penal do Estado do Ceará e estou aqui com o objetivo de auxiliar você a também ser aprovado na Polícia Penal. Esse vídeo aqui é a resolução em vídeo de um simulado aí, do primeiro simulado voltado para a Polícia Penal. Nesse simulado você vai encontrar questões de específicas e também de extravagantes. Esse simulado, juntamente com a sua resolução, que é esse vídeo que você vai assistir agora, estão previstos lá no meu curso voltado para a Polícia Penal do Estado do Ceará. O curso está custando apenas R$ 99,00 com acesso até o dia da prova. Então, se você ainda não é aluno, essa é a hora de você clicar no link e já garantir aí a sua inscrição no curso voltado 100% para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Então, se você já não é aluno, venha fazer parte dessa família. Também não esquece de me seguir no Instagram, @profmaxlima, e com isso aí eu poder estar contribuindo ainda mais para a sua aprovação. Então, sem mais delongas, após a vinheta, bora começar aí a nossa resolução do primeiro simulado. Conta comigo. Bora resolver agora o nosso primeiro simulado aí voltado para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Olha só, nosso primeiro simulado contém aqui 20 questões, 10 de conhecimentos específicos e 10 de legislação extravagante. E a gente vai resolver aqui em vídeo e eu vou comentar cada questão com você para você chegar preparado para a sua prova. Vamos aqui para a primeira questão. Olha só, nosso primeiro simulado para a Polícia Penal, lembrando que terão outros. Olha só, o que é que diz a nossa primeira questão. Marque a alternativa que está em desacordo com a instrução normativa número 03. Lembrando que ele quer a incorreta. Está de acordo, ó, está em desacordo, né, com a instrução normativa 03 de 2020. Max, o que é essa instrução normativa 03? Olha só, pessoal, essa instrução normativa 03, ela veio para padronizar os procedimentos das unidades prisionais. Um exemplo, você que está me assistindo, você vai trabalhar em uma unidade prisional. Eu, Max, policial penal, trabalho em uma unidade prisional. Independentemente de qual unidade prisional você vai estar trabalhando, você vai ter que seguir o mesmo protocolo de segurança. Vai ter que seguir a mesma rotina. Lógico que tem unidades que, pelas suas peculiaridades, tem que ter aqui uma rotina diferente. Por exemplo, o centro de triagem. Mas, em sua maioria, as unidades prisionais vão seguir o mesmo protocolo de segurança, vão seguir o mesmo protocolo padronizado daquela unidade. Toda unidade vai ter, por exemplo, o banho de sol a ser seguido e vai ter o procedimento do banho de sol que você tem que saber, você tem que seguir. Vai ter os procedimentos de escolta, vai ter os procedimentos de ronda, de vistoria. Tudo isso vai estar na instrução normativa 03. Então, Max, como é que eu vou saber o que é que eu tenho que fazer dentro da unidade prisional? Simples. Você tem que ter conhecimento da instrução normativa 03 e você já vai saber o que você tem que fazer dentro da unidade prisional. O que é que você faz na escolta, o que é que você faz na vistoria, o que é que você faz na revista, o que é que você faz durante um motim, o que é que você faz durante ali os horários noturnos dentro da unidade prisional. Tudo vai estar dentro da instrução normativa 03. Por quê? Porque ela veio para padronizar os procedimentos operacionais e vai se aplicar a todos ali os integrantes das unidades prisionais. Então veja a instrução normativa 03 como uma norma aí que veio para padronizar os procedimentos de segurança dentro da unidade. Fazendo assim, vai até melhorar, né, o trabalho do policial penal dentro da unidade. Então você tem que ter conhecimento sobre a instrução normativa 03, que é uma grande aposta aí, provavelmente vai estar presente no seu edital. Não veio no último concurso, até porque é uma instrução normativa do ano de 2020, mas com quase absoluta certeza vai estar presente aí no seu edital, porque ela diz respeito à padronização dos procedimentos operacionais. Então ele quer saber o que está em desacordo. Olha só. A. Estabelecer e padronizar as normas e regras de segurança do trabalho do sistema penitenciário do Estado do Ceará e seus anexos, a serem adotados e cumpridos no interior dos estabelecimentos prisionais por todos os servidores, colaboradores, presos, visitantes ou qualquer pessoa que porventura necessite adentrar nos estabelecimentos prisionais da unidade. Corretíssimo, corretíssimo. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Ela veio para padronizar. Mas como ele quer incorreta, a gente continua lendo. B. Compete ao agente penitenciário
observar as normas legais e regulamentares, bem como cumprir as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais. Corretíssimo. Olha só. Por que está correta? Por que também está correta? Volta aqui. Olha só. Você tem que cumprir as ordens legais, salvo quando for uma ordem ilegal. Por exemplo, imagina que o diretor da unidade prisional ordena ali que você espanque o preso, que você torture o preso. Isso é uma ordem legal. Se você fizer isso, você vai estar cometendo crime enquadrado aí na Lei 9455, Lei dos Crimes de Tortura. Então, se um superior ordena que você bata em alguém, que você torture alguém, isso é uma ordem claramente ilegal, você vai estar cometendo um crime. Agora, se o seu chefe de equipe, o diretor, ordena que você faça uma atribuição sua, que você vá para uma escolta, que você faça uma vistoria, ou até mesmo aqui que você faça algum procedimento padrão dentro da unidade, que é a atribuição sua, e você não cumpre, aí você vai estar, porventura, aí, se enquadrando em alguma infração administrativa. Então, no caso, você tem que cumprir as ordens legais. Você não jamais poderá cumprir aí as ordens ilegais. Então, ó, compete ao agente penitenciário observar as normas legais e regulamentares, bem como cumprir as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais. A não observância do que está disposto nessa instrução normativa não ensejará sanções disciplinares em desfavor do servidor, conforme previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Estado e legislações pertinentes. Por que nosso gabarito é a letra C? Volta aqui, olha só. Por que nosso gabarito é a letra C? Ele fala que a não observância do que está disposto não ensejará sanções. Errado. Se você, como policial penal, não seguir o que está no regulamento, você vai receber sanções. Max, o que são sanções? São punições. Então, se você, que está me assistindo, policial penal, você não cumprir suas atribuições, tem a possibilidade de você receber punições, de você receber sanções. E essas sanções, essas punições, têm previsão tanto no Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis, como também na Lei Complementar 258, que institui o RDD. Então você vai ter aqui possibilidade de ter infrações administrativas sendo cometidas por você, se você não cumprir as suas atribuições. Então, na alternativa, ele fala aqui, ó, que a não observância do que está disposto não ensejará sanções. Errado. No caso, ensejará sanções a você. O que são sanções, Max? São punições. Se você não cumprir suas atribuições, você tem a possibilidade de ser punido. Por exemplo, uma repreensão. Tem a possibilidade de você receber uma repreensão. Então, se atente aí que, no caso, esse não, ó, deixou aí a alternativa incorreta. Então, o gabarito só poderia ser a letra C. E a D? Os casos omissos ou excepcionais que não estão elencados nessa instrução normativa serão resolvidos pelo secretário da administração penitenciária ou pelo encaminhado às pessoas competentes para, se necessário, seja alterado o presente documento ou elaborado instrumento específico. Corretíssimo, também está correto. A única incorreta aqui no caso é a letra C. Com base no nosso artigo 4º, a não observância do que está disposto nesta instrução normativa ensejará sanções disciplinares em desfavor do servidor, conforme previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Estado e legislações pertinentes. O que são essas legislações pertinentes, Max? Lei Complementar 258/2021. Fica atento a isso aí, para você não errar questões de prova. Bora agora aqui para a nossa questão de número 2. Questão de número 2, olha só. De acordo com a Instrução Normativa 03, a direção da unidade prisional será composta, exceto... Como é isso daqui, Max? Olha só. Imagina que eu tenho aqui uma unidade prisional. Eu tenho aqui uma unidade prisional. Beleza? Aqui é a guarita. Nessa unidade prisional, ó, imagina que eu tenho 100 policiais. Imagina que eu tenho aqui 100 policiais. Como é que funciona? 25 estarão aqui na equipe A. Imagina aqui, ó, que 25 estarão na equipe B. 25 ó, na equipe C. Imagina aqui que eu tenho 25 policiais na equipe D. Beleza, Max. São 4 equipes. A, B, C e D. Imagina, eu posso trabalhar na A. Você pode trabalhar na B.
A gente pode ser colega da mesma equipe, só que veja bem, cada equipe dessa vai ser gerenciada por quem, Max? Por um chefe de equipe. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, o chefe de equipe da Delta, chefe de equipe da Charlie, chefe de equipe da Bravo, e eu tenho aqui o chefe de equipe da Alfa. Então, ao todo, eu tenho quantos chefes de equipe na unidade prisional? 4 chefes de equipe. Por exemplo, o chefe de equipe aqui ele vai ser responsável por designar o seu posto, qual posto você vai trabalhar, ou seja, ele vai auxiliar aí no plantão. Só que tem uma pessoa que vai aqui, de alguma forma, compor a unidade prisional e ela também vai ajudar no gerenciamento da unidade. Quem é essa pessoa, Max? É o chefe de segurança e disciplina. Então, o chefe de segurança e disciplina ele vai auxiliar as 4 equipes. Qual é o nome dele na prática que o pessoal chama? É o CSD. É o chefe de segurança e disciplina. Só que depois do chefe de segurança e disciplina, eu tenho uma pessoa que vai auxiliar ainda mais a unidade prisional. Quem é essa pessoa, Max? É o diretor. É o diretor e o diretor adjunto. Então, basicamente, você tem aqui uma unidade prisional. Aí imagine que você tem 100 policiais. 25 na D, 25 na C, 25 na B, 25 na A. Cada unidade dessa tem um chefe de equipe. Esses chefes de equipe são gerenciados pelo chefe de segurança e disciplina. E o diretor adjunto aqui vão auxiliar toda a unidade prisional. E eu ainda tenho o gerente do patrimônio, que ele vai, no caso aqui, cuidar do patrimônio da unidade prisional. Então, basicamente, você precisa entender o seguinte. Eu tenho aqui você, que tomou posse como policial penal. Depois de você, eu vou ter aqui o chefe de equipe. Chefe de equipe. Chefe de equipe. Depois do chefe de equipe, de acordo aqui com o artigo 7º, olha só, a direção da unidade prisional será composta pelo diretor adjunto, chefe de segurança e disciplina, gerente do patrimônio e chefe de equipe. Então, eu tenho também o gerente, que vai cuidar aqui do patrimônio. Eu tenho aqui o chefe de segurança e disciplina, que é o CSD. Eu tenho aqui o diretor adjunto. E depois eu tenho aqui o diretor. Beleza? Então, quem é que compõe, Max? A direção. Quem é que compõe aqui a direção? A direção é esse pessoal aqui. Direção. Max, e eu? Acabei de tomar posse. Estou lá na unidade. Eu sou direção? Não. Você não é da direção. A direção é o diretor, o adjunto, o CSD, o gerente e o chefe de equipe. Então, o gabarito, portanto, aqui da nossa segunda alternativa de acordo com a Instrução Normativa 03, a direção da unidade será composta, exceto quem é que não é composto pela unidade? Chefe de segurança e saúde? Errado. Não é chefe de segurança e saúde, é chefe de segurança e disciplina. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra A. Gerente de patrimônio e chefe de equipe? Correto. Diretor adjunto? Correto. Diretor também correto. Gabarito aí, letra A. Questão de número 3. Conforme a Lei Complementar 258 do regime disciplinar dos policiais penais, o que é esse regime disciplinar, Max? Olha, no regime disciplinar, que é a Lei Complementar 258, ele institui o RDD. Basicamente, você vai ter deveres a serem cumpridos como policial penal. Se você descumprir esses deveres, descumprir suas atribuições, tem a possibilidade de você estar enquadrado em uma infração disciplinar. Tem as de primeiro grau, as de segundo grau, as de terceiro grau e as de quarto grau. Max, como é que vai variar aqui o grau? Depende da gravidade da conduta. Coisas que têm a ver com rotina, geralmente são primeiro e segundo grau. Coisas mais graves é terceiro e quarto. Por exemplo, você praticar um crime hediondo, você torturar alguém, infração disciplinar de quarto grau. Agora você chega atrasado, você é reincidente em faltas, tem a possibilidade de ser enquadrado em uma de primeiro ou até mesmo em segundo grau, a depender do caso. Então, esse conteúdo a gente estuda no nosso curso teórico, mas você precisa saber que tem infrações de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. E tendo aqui a infração que você sabe que a infração
pode ser de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Tendo aqui a infração, você vai ter a sanção, que nada mais é do que a punição, beleza? Olha só, a investigação preliminar, a sindicância poderão tramitar perante a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, por delegação. Como assim, Max? Olha só, vou explicar aqui para você. Eu tenho aqui a CGD, que é a Controladoria Geral de Disciplina. Ela é responsável por apurar. Ela vai apurar aqui a responsabilidade administrativa. Mas, a investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a SAP. Ou seja, ao invés de a CGD apurar, ela pode aqui, no caso, de vez de a CGD apurar, pode tramitar perante a SAP. Só que vai ter que ser por delegação. Delegação de quem, Max? Do Controlador Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública, do agente penitenciário, do secretário executivo ou do diretor adjunto. No caso aqui, pessoal, vai ser do Controlador Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública. Então, basicamente, você tem o seguinte, eu vou ter aqui a investigação. Eu tenho aqui a sindicância. E eu tenho aqui o PAD. Olha só, quem é competente para apurar a responsabilidade é a CGD. Mas no caso aqui, esses dois aqui, a sindicância e a investigação preliminar pode tramitar na SAP. E o PAD? Não, o PAD não. O PAD vai competir aí, a CGD. Mas esses dois podem tramitar na SAP, no caso aqui por delegação do controlador. Beleza? Então, no caso, gabarito só poderia ser a nossa letra A. Bora agora para a próxima questão. Questão de número 4. Olha só. Pela gravidade, as transgressões disciplinares são classificadas em... Então, como eu já expliquei, você vai ter aqui, deveres. Você tem que deveres a serem cumpridos. Caso você descumpra um dever, você vai estar praticando uma transgressão. E essa transgressão tem a de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau, de acordo com a gravidade. Depois disso, vai apurar a sua responsabilidade. Essa apuração pode ser por meio aqui de uma sindicância, uma investigação, ou até mesmo aqui um PAD. E apurada a responsabilidade for comprovado aqui que você realmente praticou, você vai receber uma sanção, uma punição. Então, qual que é a incorreta? De terceiro grau, existe. Sexto grau, não. Não existe aqui infração de sexto grau. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra B. Bora para a próxima questão. Pela gravidade, as transgressões disciplinares classificam-se em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Quinta questão. Questão de número 5. Olha só. De acordo com a portaria 900, Max, que portaria é essa? É a portaria que fala sobre o direito de visita. Lembrando que ela revoga a portaria 04. Então, a portaria 04, ela não existe mais. O que vai existir é a portaria 900, que fala do direito de visita nas unidades prisionais. Assinar lá a incorreta. Então, eu vou querer a errada. Bora lá. No caso de cancelamento de visitação de esposo, companheiro, parente ou amigo, por parte da pessoa privada de liberdade, o mesmo terá que cumprir o prazo mínimo de 30 dias para requerer a reativação do mesmo cadastro. Corretíssimo. Olha só. No caso aqui, por exemplo, do preso, ele vai lá e cancela a visitação do esposo, companheiro, parente ou amigo por parte da pessoa privada de liberdade, ou seja, o preso que cancelou. Ele terá que cumprir um prazo mínimo de 30 dias para requerer a reativação. Então, imagina a seguinte situação. O preso lá ficou com raiva da sua companheira por algum motivo e ele pede para poder cancelar
o cadastro de visitação dela. Ele não quer mais ver ela. Beleza, isso foi numa segunda-feira. Foi lá e foi cancelado. Imagina que no outro dia ele se arrepende e ele quer reativar. Olha só que bagunça seria se ficasse ativando e reativando, ativando e reativando, um dia após o outro. Ficaria uma bagunça. Então, para evitar isso e ter aqui até mesmo aqui um jeito melhor de dar esse suporte, esse direito do preço da visita, se ele cancelar, ele só pode reativar aqui, no mínimo, aqui após 30 dias. Tem que cumprir aqui o prazo mínimo de 30 dias para a reativação. Um exemplo, olha só, o preço ele quer cancelar. Imagina que ele cancelou bem aqui, ó. Max, ele quer reativar. Tem que reativar no mínimo, ó, após 30 dias. Então, passou 30 dias, ele pode requerer a reativação. Bora ver aqui a B. Se a reativação do cadastro for realizada em até 90 dias, não será necessário a realização de novo cadastro. Corretíssimo. Olha só. O preso, ele quer a reativação. Só que ele tem que pedir aqui, no mínimo, 30 dias para poder requerer a reativação. Só que veja bem, se passar aqui 90 dias, ó, olha só, se passar aqui 90 dias, lembrando que aqui, ó, daqui até aqui são 30 dias. E daqui, ó, do dia 30 até o 90, ou seja, nesse período aqui, que é o que ele pode pedir a reativação, ó, se a reativação ocorrer nesse período, não será necessário o novo cadastro. Então, basicamente é o seguinte, o preço quis cancelar, beleza, ele só pode reativar daqui no mínimo 30 dias. De 30 dias até 90 dias, ele vai poder fazer a reativação. Max, se ele não fizer a reativação, sei lá, passar 300 dias, aí não vai poder reativar, tem que fazer um novo cadastro. É isso daí que você precisava para poder entender esse contexto. C. O esposo, companheiro, parente ou amigo que tiverem o cadastro cancelado pelas pessoas privadas de liberdade não poderão requerer novo cadastro com o mesmo status pelo prazo mínimo de 90 dias. Corretíssimo. Como é isso daqui, Max? Olha só. Imagina que o visitante, quer dizer, imagina aqui, ó, que não é o visitante que quer cancelar, é o preso. O preso quer cancelar. Então essa pessoa teve o cadastro, ó, cancelado. Então essa pessoa que teve o cadastro cancelado não poderá requerer um novo cadastro com o mesmo status pelo prazo mínimo de 90 dias. É isso que diz lá o nosso artigo 10. E caso o visitante queira cancelar, ó, após 90 dias que ele pode fazer um novo cadastro. Então, corretíssimo também. E a D. Quando o cancelamento do cadastro de visitante for requerido pelo mesmo, ele somente poderá solicitar novo cadastro de visitação após 360 dias daquele requerido? Não. Esse que é errada, esse que é o nosso gabarito. Olha só, quando o cancelamento do cadastro de visitante for requerido pelo mesmo, ele somente poderá solicitar novo cadastro para visitação após 90 dias daquele requerimento. Então, gabarito, portanto, só poderia ser a nossa letra D. Bora agora para a nossa sexta questão. Questão da número 6, olha só. Os integrantes da carreira renominada por essa lei, que lei é essa, Max? Que também está prevista no seu edital, é a Lei 14.582/09. São submetidos ao regime de plantão. Marque a alternativa correta. Qual é o regime de plantão? Olha só. O regime que você vai trabalhar é da seguinte forma. Você vai trabalhar numa unidade, você vai ser da equipe A, da equipe B, da equipe C ou da equipe D. Aí eu tenho aqui, ó, a segunda-feira, terça, quarta, quinta. Tenho aqui, ó, a sexta, sábado e aqui o domingo. Como é que vai funcionar? Olha só como é que funciona. Você, da equipe A, você vai trabalhar aqui segunda-feira. Então, você vai folgar a terça, quarta, quinta. Depois, você vai trabalhar na sexta. Ou seja, você vai folgar esses 3 dias. Max, e nesses 3 dias que eu vou estar folgando, quem é que vai estar trabalhando? Muito simples, ó. Bem aqui, vai ser a pessoa da B, da C e da D. Ou seja, enquanto você está de folga, tem outras equipes trabalhando aí no seu lugar. Então, a escala é de 24 horas por 72 horas de folga. Até porque você folga aqui, ó, 72 horas e aqui você trabalha 24. Então, qual é a carga horária? Gabarito A, 24 horas por 72 horas de folga. Olha só, os integrantes da carreira renominada por essa lei são submetidos ao regime de plantão de 24 horas
por 72 horas. Bora ver agora a questão de número 7. Ó. O abono especial por reforço operacional é de natureza voluntária. Max, o que é isso de natureza voluntária? Olha só. O que acontece? Você vai ter a sua remuneração como policial penal. Você vai ter 3 dias de folga. Nesses 3 dias, você pode ganhar dinheiro a mais. Você pode fazer um serviço extra, um serviço voluntário. Você pode tirar, por exemplo, aqui, ó, no máximo 84 horas por mês de serviço voluntário. Você pode tirar aqui, ó, se eu não me engano, é R$ 1.680 de serviço extra por mês. Ou seja, fora a sua remuneração, você pode ganhar isso daqui por fora, se você fizer o serviço extra. Lembrando que ele é, ó, voluntário. E a operação de reforço operacional deverá ser planejada pela Secretaria de Justiça e Cidadania. Lembrando que não é mais a Secretaria de Justiça, ó, é a SAP. Utilizando-se, ou seja, ele quer saber o efetivo. Olha só, o efetivo, pessoal, é o seguinte. Imagina que no total eu tenho 4.000 policiais penais no Ceará. Max, quantos policiais penais desses 2.000 vão poder fazer por mês o serviço extra? 50% dos ativos. Ou seja, se eu tenho 4.000 ativos, só vai poder fazer 50% dos ativos por mês. Ou seja, eu não posso ter em um mês toda a categoria ativa fazendo serviço extra. Os 4.000 fazendo serviço extra. Não. Apenas metade, apenas 50%. Isso daqui dá certo por quê? Porque tem muitos policiais penais que não fazem serviço extra. Então, esse cálculo eu acho até quase que impossível ele, de alguma forma, que ultrapassar os 50%. Até porque tem policiais penais que não fazem serviço extra. Mas aqueles que fazem devem ficar atentos ao que, no máximo, apenas 50% do efetivo vão poder fazer. Ou seja, 2.000 policiais penais vão poder fazer o serviço extra. Por isso que na nossa 7ª questão, o gabarito só poderia ser a nossa letra B. Olha só, o abono especial, o reforço operacional de natureza voluntária e a operação de reforço operacional deverá ser planejada pela Sejus, né, que agora não é mais Sejus, é SAP, no máximo 50% do efetivo de agentes ativos, conforme a natureza do trabalho e a segurança penitenciária, a ser desenvolvida nos termos do anexo dessa lei. Bora agora para a nossa questão de número 8. Questão de número 8, ó. Sobre o regime jurídico do funcionário civil, é somente o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse estatuto? Errado. Inclui tanto o estatuto como também legislações complementares. Então a A está errada. B. É o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse estatuto e legislação complementar, reguladores das relações entre o Estado e o ocupante de cargo público? Corretíssimo. Max, onde é que está isso aqui? No Estatuto do Servidor Civil, Lei 9.826/74, que é o Estatuto do Funcionário Público Civil. Gabarito só poderia ser a nossa letra B. C. É apenas o conjunto de normas e princípios estabelecidos na legislação complementar? Errado. Errado. Como a gente já viu, ó, é o conjunto de normas e princípios estabelecidos por Estatuto, legislação complementar, reguladores aí da relação entre o Estado e o ocupante do cargo público. Ou seja, o Estado e você, servidor, vocês terão um vínculo. E quem é que vai regulamentar esse vínculo? É o Estatuto, por exemplo. Lá no Estatuto vai falar das férias, lá vai falar dos seus direitos, lá vai falar, por exemplo, de sanções administrativas. É o seu vínculo. Vínculo. D. É o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse Estatuto e legislação complementar, reguladores das relações entre o Estado e o ocupante do cargo privado? Não, é o ocupante do cargo público. Gabarito, letra B. Olha só, artigo 1º da Lei 9.826/74. Regime jurídico do funcionário civil é o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse Estatuto e legislação complementar, reguladores das relações entre o Estado e o ocupante de cargo público. Questão do número 9, também da Lei 9.826/74. A posse ocorrerá no prazo de A. 30 dias, contado da publicação, 15, 20, 10. Olha só, pessoal, a posse, ela ocorrerá no prazo de 30 dias.
Então, basicamente, é o seguinte, ó. Você vai fazer, você está estudando, ó. Tá aqui você, ó. Eu vou até desenhar aqui, para ficar bem bonito. Você, estudando aqui para o cargo. Você vai fazer a prova. No que faz a prova, que você vai passar, você vai ser, ó, aprovado. No que você é aprovado, você vai tomar aqui, ó, uma nomeação. Você vai ser nomeado. Depois da nomeação, você toma posse. Depois da posse, você entra em exercício. Max, qual é o tempo de tomar posse? 30 dias. Então, você fez a prova, foi aprovado, tomou nomeação. Na nomeação, tomou a posse. Depois da posse, o exercício. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra A. 30 dias da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Olha só, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento. Questão de número 10, ó, que é sobre a portaria 900, que diz respeito ao direito de visita. A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar os procedimentos de segurança, errado, diz respeito à visita. B. A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar os procedimentos de escolta, errado, não é escolta, é visita. E a C. A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar o processo administrativo, errado. E a D. Regulamentar e disciplinar os procedimentos de visita a pessoas privadas de liberdade das unidades prisionais do Estado. Gabarito, portanto, só poderia ser a nossa letra D. Olha só, regulamentar e disciplinar os procedimentos de visita às pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais do Estado. Ou seja, eu tenho aqui uma unidade onde o preso vai estar privado e eu tenho uma visita que vai poder ingressar dentro da unidade prisional. Bora agora para as questões de legislação extravagante. Por quê? Porque o nosso simulado ele tem 20 questões. 10 de conhecimentos específicos e 10 de legislação extravagante. Olha só, sobre a saída temporária do preso, assinale a correta. Max, o que é a saída temporária? Primeiro de tudo, a gente está falando aqui de autorizações de saída. Existem dois tipos de autorização de saída. Existe a saída temporária e existe a permissão de saída. São dois institutos totalmente diferentes. Enquanto que um tem a ver com assistência à saúde, o outro vai ter a ver aqui com assistência à educação. Então veja bem, a permissão de saída tem a ver com a assistência à saúde. Já a saída temporária tem a ver com a assistência aqui à educação. São duas coisas totalmente diferentes. Então veja só, enquanto que eu tenho aqui, ó, a autorização de saída. A autorização de saída. Eu vou ter aqui a permissão de saída e eu vou ter aqui a saída temporária. Vou ter aqui a saída temporária. Lembrando que são dois institutos totalmente diferentes. Max, como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou diferenciar? Primeiro de tudo, que você deve saber, né? E você vai aprender aqui comigo. É diferenciar que a permissão ela tem a ver com a assistência à saúde. Já a saída temporária tem a ver com a assistência à educação. Primeiro ponto. Enquanto que a permissão é determinada pelo diretor, a saída temporária é determinada pelo juiz. Max, como é que eu vou saber qual é um e qual é o outro? Permissão de saída, bizu máximo, ó. PDF. Max, e a saída temporária é o quê? É o VEA. Max, que diabo é isso? Olha só. Enquanto que a permissão de saída, ó, P, de que a permissão se trata de doença ou falecimento. Enquanto que a saída temporária tem a ver com visita, tem a ver aqui com cursos relacionados à educação e tem a ver aqui com atividades de retorno ao convívio social. Como assim, Max? Situação hipotética. Ano novo.
Só tá os policiais prisionais, os policiais penais, né, ali na unidade, os policiais penais estão na unidade, juntamente com as pessoas privadas de liberdade. Não tem um médico dentro da unidade prisional. O preso começa a passar mal, o preso precisa ter aqui um atendimento médico, ou seja, ele está cometido de uma doença grave. O diretor tem a possibilidade de autorizar essa pessoa privada de liberdade a ser atendida aí em um hospital, mediante uma escolta, mediante uma vigilância aí aproximada. Isso dá o quê? Isso daqui é o quê? Ó? Isso é a permissão de saída, ou seja, tem a ver aqui ó, com a doença. E quem autoriza é o diretor, tem a ver com a saúde. E aqui se aplica a todos os presos, ó, tanto o do regime fechado, como do semiaberto, como também ao preso ó, provisório. Lembrando que falecimento também, ó, imagina que o preso quer ir ao funeral, ao sepultamento, né, no caso, quer ir ao sepultamento do seu pai, tem a possibilidade de ele ir. Lembrando que quem vai autorizar é o diretor. Agora, a saída temporária, ela não é para todos os presos. Ela é para o preso do regime semi-aberto. E o preso tem que cumprir requisitos objetivos e subjetivos. E para que é, Max? Isso aqui ó, tem a ver com a educação. Quem autoriza é o juiz. E o preso pode sair ó, para visitar o seu familiar. Ou até mesmo aqui para poder fazer um curso, ou até mesmo aqui atividade de retorno ao convívio social. Por exemplo, casamento de sua filha. Lembrando que ele tem que ter um bom comportamento e tem que cumprir ó, 1/6 se for primário, ou até mesmo aqui ó, 1/4 se for reincidente. Max, e quantas vezes ele pode sair nessa saída temporária? Pode sair ó, 5 vezes ao ano. 5 vezes ao ano, pelo máximo de 7 dias. O tempo máximo que ele pode ficar fora é 7 dias. E tem que ter aqui um intervalo mínimo entre uma e outra de 45 dias. Beleza? Então essa é a saída temporária. Bora voltar aqui para a questão. A fruição do benefício ocorre sem vigilância direta, sendo vedado inclusive o monitoramento eletrônico do preso? Errado. Aqui, ó, na saída temporária, pode o monitoramento eletrônico. O benefício pode ser obtido por preso de qualquer regime? Errado. Como a gente viu, ó, é o preso do regime semi-aberto. A concessão do benefício independe de prévio decreto do presidente? Correto. Não precisa de decreto do presidente. E a D, a autorização para a saída temporária é definida pelo diretor? Errado. A saída temporária é juiz e não diretor. O benefício poderá ser concedido em razão de falecimento de parente ou para tratamento de saúde? Errado. Saúde tem a ver com permissão de saída. Então, o gabarito, portanto, só poderia ser a nossa letra C. Bora agora aqui para a nossa questão de número 12. Questão de número 12. Bora ver aqui a questão de número 12, olha só. Apresenta-se como direito do preso, previsto na lei de execução penal, dentre outros. Ou seja, o cara preso, ele vai se dirigir a uma unidade prisional e ele vai ter direitos e deveres. Dentre esses direitos e deveres, se ele descumprir um dever, por exemplo, ele tem que dever. Se ele descumprir um dever, ele vai ser apurado da sua responsabilidade e ele pode receber uma sanção. Max, o que é uma sanção? É uma punição. Por exemplo, ele pode perder aí a sua visita. Ou até mesmo aí outros direitos a ele relacionados. Então, quando ele adentra a uma unidade prisional, ele vai ser informado que ele tem deveres e que ele tem direitos. E caso ele descumpra um dever, ele pode receber uma sanção, ou seja, uma punição. E esse dever que ele vai cumprir, se ele descumprir, ele pode estar praticando aqui ó, uma transgressão de natureza leve, média ou até mesmo aqui grave. Lembrando que a LEP só traz as graves e a leve e a média estão nas portarias internas. Então, olha só. Chamamento nominal é direito do preso? Com certeza. De cara, esse daqui já é o nosso gabarito. Olha só. Você, como policial penal, você vai fazer a conferência nominal das pessoas privadas de liberdade. Então, é direito do preso ter o chamamento nominal. Você não pode chamar o preso por número
ou até mesmo aqui por alguma coisa que não seja relacionada ao seu nome, beleza? Então, o chamamento nominal é um direito. Urbanidade e respeito no trato com os demais, Max. Max, isso daqui, ó, é um dever, não é um direito. Assim como higiene pessoal é um dever. Assim como conservação dos objetos de uso pessoal é um dever. Beleza? Questão agora de número 13 do nosso simulado. Olha só. A pena privativa de liberdade, né, ela será executada em forma progressiva. Max, o que é essa progressão quando ele fala aqui da pena privativa de liberdade? Muito simples, olha só. Eu vou desenhar aqui para vocês poderem entender. Quando o preso ele está aqui na unidade prisional, por exemplo, se ele estiver no regime fechado, ele pode muito bem progredir para o regime semiaberto. E depois progredir para o regime aberto. E depois do regime aberto, ele vai atingir a sua tão sonhada liberdade. Como assim, Max? Progressão de regime? Olha só. Aqui, ó, no regime fechado, ele fica dentro de uma penitenciária. Ele fica isolado, ele não tem contato com ninguém. Só que ele não vai ficar aqui a vida toda. Ele vai progredir. Ele vai progredir para qual? Para o semiaberto. Aqui ele já tem contato com os demais presos, com as demais pessoas privadas de liberdade. Só que ele também não fica a vida toda nesse regime. Ele pode progredir para o aberto. E aqui no aberto ele não tem nem obstáculos físicos contra a fuga. E depois ele progride para a liberdade. Então é uma executada de forma progressiva. Ou seja, isso daqui é a chamada progressão de regime. O cara ele vai se ressocializando aí nas fases da execução da pena. Então, olha só. Quando o cara está aqui no fechado, ele está dentro de uma penitenciária, isolado de todo mundo, com a segurança reforçada, ele pode progredir para o semiaberto. Só que para ele progredir, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa de um bom comportamento. E segundo, ele precisa aqui, ó, de tempo de cumprimento de pena, ou seja, o requisito objetivo. Ele precisa aqui de um tempo de cumprimento de pena. Então, se de um lado eu tenho aqui o bom comportamento, que é o requisito subjetivo, eu tenho aqui o tempo de cumprimento de pena, que é o requisito objetivo, que é o requisito objetivo. E é desse tempo aqui de cumprimento de pena que a gente vai falar, que tem a ver aqui com as porcentagens. Basicamente, eu estou querendo falar o seguinte, eu estou querendo falar isso daqui, ó, que para o cara sair do regime fechado para o semiaberto, ele tem que ter tanto um bom comportamento, como também tem que cumprir aqui uma porcentagem de cumprimento de pena no regime fechado, para poder progredir para o semiaberto. Então é basicamente isso. Exemplo, o cara aqui que é primário, o cara aqui, ó, cometeu um crime, ele é primário e cometeu um crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, ele tem que cumprir 16% da pena aqui no regime fechado para poder progredir de regime, além de ter um bom comportamento. Basicamente aí é isso que você precisa saber. Só que eu vou fazer aqui um desenho, para você poder entender a nossa progressão de regime. Olha só. Vou fazer aqui um desenho. O desenho é basicamente esse aqui, que eu vou desenhar com você, e eu quero que você anote, que cai bastante em prova. Chamada aqui progressão de regime, que é o requisito objetivo, que é o requisito objetivo. Olha só, eu vou fazer aqui o desenho bem rapidão, aí a gente vai e volta. Olha só, já fiz aqui o desenho, né, para a gente poder ir ganhando um pouco de tempo. E eu vou explicar para você o que foi que eu acabei de desenhar. Olha só, eu tenho um preso que ele é primário e cometeu o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por isso que aqui tem prima SV. Primário, sem violência ou grave ameaça. Eu tenho um preso que é primário e cometeu o crime com violência ou grave ameaça. Por isso que é prima CV. Eu tenho um preso que é reincidente e cometeu o crime sem violência ou grave ameaça. E eu tenho um preso que é reincidente e cometeu o crime com violência ou grave ameaça. Por isso que é CV. Eu tenho um cara que é primário, CEH. Max, o que é primário CH? É o cara que é primário em crime hediondo. Ou seja, os crimes hediondos são aqueles tipificados pela Lei 8.072. Então, o cara é primário naquela lista de crimes considerados hediondos. O cara pode ser também primário, ó, em CH mais RM. Max, o que é prima CHRM? É o cara que é primário em crime hediondo com resultado morte.
Parte, ORCRIM ou milícia, é aquele que tem participação em ORCRIM ou milícia privada. Rei CH é o cara que é reincidente em crime hediondo. E Rei CHRM é o cara que é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Beleza, Max, você acabou de explicar, mas como é que eu vou saber as porcentagens? Muito simples. Olha só, o cara que é primário em crime sem violência ou grave ameaça, você vai colocar aí no seu caderno que ele é 16%. Ou seja, o cara tem que cumprir 16% da pena para poder, no caso aqui, progredir. Então o cara está aqui no regime fechado. E bem aqui, ó, é o regime semi-aberto. Ele tem que cumprir quanto por cento da pena no regime fechado? 16% para poder progredir para o regime semi-aberto, além de ter um bom comportamento. Então, o cara que é primário e cometeu crime sem violência ou grave ameaça, 16% da pena. E o cara que é primário e cometeu crime com violência ou grave ameaça, você vai botar aqui 25%. Só que agora vai entrar aqui uns cálculos que a gente tem que fazer e você deve prestar atenção. O que é que a gente vai fazer? Ó? Você vai ver bem aqui, ó, esse S. Esse S significa o quê? Sem violência ou grave ameaça. Ou seja, significa 100. Sem violência ou grave ameaça. Aí você vai pegar esse 25. Aí você vai pegar esse 100 e misturar com esse 25. Como assim, Max? Você vai imaginar que é 25 sem alguma coisa. Sem o quê? Sem um número 5. Imagina aí da sua cabeça que é 25 sem o 5. É só um gatilho aqui para a gente poder puxar a nossa planilha. Então, 25%, você tira 5, a gente tira aqui do nada mesmo, só para você imaginar, e fica quanto? Fica 20%. Então, ó, você pega essa palavrazinha, que é o 100, e já imagina e tira 5 dali. Então, o cara que é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça tem que cumprir 20% da pena. Aí agora a gente vai aumentando de 10 em 10, de 10 em 10. Ou seja, se bem ali, ó, no reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, 20%, no cara que é reincidente em crime com violência ou grave ameaça vai ser 30%. Por quê? Porque a gente vai ficar aumentando agora de 10 em 10. Então, no cara que é primário em crime hediondo, a gente também aumenta 10. E no cara aqui que é primário em crime hediondo com resultado morte, a gente aumenta 50. Aumenta para 50, ou seja, de 10 em 10. Só que quando chega aqui em participação de ORCRIM, a gente repete o 50. E depois continua normal. Reincidente em crime hediondo. Então, ó, 50% quando for o quê? Participação em ORCRIM ou milícia privada. E aqui, quando eu tenho reincidente em crime hediondo, vai ser 60, eu aumento mais 10. E quando eu tiver o reincidente em crime hediondo com resultado morte, vai ser 70% da pena. Então, com isso daqui, a gente já consegue arquitetar o nosso gabarito. Bora ver aqui, ó. De forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz. Quando o preço estiver cumprido ao menos, aí ele fala aqui uma porcentagem, né? Se for primário, então ele quer o quê? Ele quer o cara que é primário, e for condenado pela prática de crime hediondo, ó, primário crime hediondo, ou equiparado, assinale a alternativa que completa. Quando o cara é primário e comete um crime hediondo, ó, prima, CH é quanto? É 40% da pena. Então, é quanto? É 40%. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra B. Gabarito letra B. E agora a gente vai para a questão de número 14. Beleza? Bora agora para a nossa questão de número 14. Olha só. Gustavo foi condenado e está cumprindo pena privativa de liberdade. Foi surpreendido possuindo indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outras pessoas. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei de execução penal, Gustavo cometeu, lembrando que na LEP eu vou ter faltas graves. Só que nas normas internas tem a possibilidade do preso cometer falta média e falta leve. As faltas graves, como elas são aqui refletindo negativamente na execução da pena, elas que estão previstas na LEP. Então a LEP que traz as faltas graves. Eu tenho vários tipos de faltas graves. Olha só, eu tenho, por exemplo, aqui o preso
possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. O preso possui uma faca. Imagina que o preso está com a faca dentro da cela. Imagina que o preso fugiu, ou até mesmo que tentou fugir. Imagina que o preso praticou um crime. Imagina aqui que o preso desrespeitou o servidor policial penal. São vários tipos de faltas graves previstas aqui na nossa lei de execução penal. Só que veja bem, quando o preso pratica uma falta, vai ser apurada a sua responsabilidade administrativa. E a ele vai ser aplicada uma punição. Então, olha só, existe aqui uma punição que pode ser aplicada à pessoa privada de liberdade. Eu tenho aqui a sanção, ou seja, a punição que pode ser aplicada à pessoa privada de liberdade. Max, qual é a sanção? O bizu é o ARIS RDD. O que é o ARIS RDD? Advertência. A de advertência. R de repreensão. I de isolamento na própria cela. S de suspensão de direitos. E RDD de regime disciplinar diferenciado. Ó. Regime disciplinar diferenciado. Então aqui no caso, eu tenho aqui essas punições, ó. Essas daqui pode ser aplicada pelo diretor, e essa daqui é aplicada pelo juiz. Só que quando eu chego aqui, ó, nessas hipóteses, nessas aqui, ó, suspensão ou restrição de direitos, olha só, o isolamento, a suspensão ou restrição de direitos, eles não poderão exceder aqui a 30 dias, ressalvados aqui a hipótese, né, do regime disciplinar diferenciado. E essas aqui são aplicadas, por exemplo, aqui em caso de uma falta grave, essa suspensão, ou até mesmo aqui restrição de direitos. Beleza? Então, Gustavo foi condenado, ele cometeu uma falta, você já sabe que foi grave, né? Bora ver aqui. Falta grave e pode ser punido com a restrição de direitos por ato do juiz. Não, não é por ato do juiz. Quando eu falo aqui da restrição de direitos, quem pode aplicar é quem? Ó, é o diretor. Todas essas aí quem aplica é o diretor. Falta média, errado. Falta média, errado. Falta grave e pode ser punido com isolamento na própria cela por ato motivado do diretor. Corretíssimo. Como ele praticou uma falta grave, ele pode ser punido, ó, aqui na sanção, né, de isolamento, já que essas duas aqui, ó, podem ser aplicadas aqui no caso de falta grave. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra D. Por que não é a E? Falta grave pode ser punido com repreensão? Não. A repreensão e a advertência não é para faltas graves. Beleza? A legislação local vai especificar se vai se aplicar as leves ou até mesmo aqui as leves. A leves ou até mesmo as médias. Leves ou médias. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra D. Bora agora para a nossa questão de número 15. Olha só. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o artigo 28 da Lei de Drogas, o que é que vai ser, pessoal? Vai ser considerado o quê? Olha só. Quando eu estou falando aqui do artigo 28 da nossa Lei de Drogas, quem, por exemplo, aqui adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, vai estar praticando crime. Crime previsto onde? No artigo 28 da Lei 11.343/06. 343/06, que é a nossa lei que vai falar aí das drogas. Só que olha só, não tem pena privativa de liberdade. O que existe é uma pena de advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e até mesmo aqui medida educativa, né, de comparecimento a programa ou até mesmo aí um curso educativo. Então veja que não tem pena privativa de liberdade. E até mesmo aqui para garantir o cumprimento dessas medidas educativas, a que se refere ali o caput do nosso artigo 28, e que injustificadamente aí se recusar o agente, o juiz poderá submetê-lo, né, no caso, à admoestação verbal e até mesmo aí a pena de multa. Então veja que jamais terá pena privativa de liberdade no que se refere aí ao artigo 28. Então não houve abolitio crimes, então, e nem tão pouco aí teve aí a descaracterização de crime. O que teve
foi uma despenalização, segundo até mesmo aí Renato Brasileiro, né, que é a doutrina que fala da lei de drogas, doutrina muito importante também no nosso ramo do concurso público. Ele fala que houve aí uma despenalização, e é esse posicionamento que eu adoto, e eu acredito aí que é isso que você deve levar para a sua prova. Então, A, é considerado crime? Gabarito, com certeza, é considerado crime no nosso artigo 28. O que não houve foi pena privativa de liberdade. B, por não possuir pena de prisão, deve ser considerado como contravenção? Errado. C, possui previsão de pena alternativa, que em caso de descumprimento pode ser convertida em prisão pelo tempo da alternativa? Errado. O que existe é o que, pessoal? O que existe é a advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Caso seja necessário para garantir essas medidas que a gente adote outro posicionamento, o juiz aí vai poder adotar a admoestação verbal e a multa, mas jamais pena privativa de liberdade. E a D, pela natureza de crime, não admite a transação penal. Tá errada. Tá errada. E a E, permite a aplicação de pena de tratamento médico compulsório. Errado. Não existe aí essa pena. Lembrando que não há pena privativa de liberdade. Bora agora fazer a nossa questão de número 16. Olha só. A internação involuntária do dependente de drogas. Primeiro de tudo, que você precisa saber sobre a internação involuntária. Internação involuntária. Está lá previsto no artigo 23A, parágrafo 5º. E o que é que você precisa saber? Primeiro de tudo é que deve ser realizada após a formulação da decisão por médico. Então, tem a ver com após a formalização da decisão por médico. Segunda coisa que também é importante, que você precisa saber, é que ela vai perdurar apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, né? No prazo máximo de 90 dias, tendo o seu término, né, determinado pelo médico responsável. Então, são duas situações muito importantes sobre a internação involuntária, que ela é a exceção, beleza? Primeiro de tudo, ela que diz, né, a alternativa, que não poderá ser interrompida pela família. Errado. Por quê? Porque ela, lá no nosso inciso 4º, vai dizer que a família ou representante legal, né, poderá a qualquer tempo requerer ao médico a interrupção do tratamento. Então, a família pode requerer a interrupção do tratamento. E a B, dura apenas o tempo necessário à desintoxicação por no máximo 90 dias. Gabarito só poderia ser a nossa letra B. C, será realizada após decisão escrita do responsável? Errado. D, requer autorização do MP? Não, aqui tem a ver com o médico. E a E, independe de avaliação da droga utilizada? Errado. Tem que ter aqui a avaliação, ou seja, será indiciada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizado. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra B. Questão da número 17, olha só. João, taxista, inconformado com os roubos sofridos no último ano, enquanto dirigia seu carro, resolveu adquirir um revólver calibre 38. É só um revólver calibre 38 de uso permitido para defender-se durante sua jornada de trabalho. Ocorre que em 7 de agosto do corrente ano, ao passar por blitz realizada pela PM, foi parado e consigo encontrado o revólver mencionado. Tendo em vista que João não possui o porte de arma, restou preso em flagrante, bem como o revólver que estava desmuniciado, apreendido. Com base no enunciado, pode-se afirmar. Então você tem aqui o João que ele estava na rua, ou seja, ele estava na rua com duas armas de fogo. Então, no caso, como ele estava aqui na rua, ele não estava em casa e nem no seu local de trabalho, lembrando que o seu táxi, apesar de ser usado para o trabalho dele, não é considerado como sua casa, ele estava na rua. Então, aqui só pode ser o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Como é um porte de arma de fogo de uso permitido, só poderia ser o nosso artigo 14 do nosso Estatuto do Desarmamento.
A. João não responderá por crime algum, pois o revólver encontra-se desmuniciado. Errado. Por quê? Porque os objetos do nosso Estatuto de Desarmamento, ó, é arma, acessório, munição, Eu tenho também aqui, ó, incendiário, e até mesmo aqui, explosivo. Então, por mais que a arma esteja desmuniciada, ainda assim considerará como crime. Então, por isso que a A está errada. E a B, responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos, ó, do artigo 14 da Lei 10.826/03, independentemente de a arma estar desmuniciada, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato ou de mera conduta. Gabarito letra B. Ou seja, é um perigo o quê, pessoal? Presumido. Por isso que é um crime de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato, crime aí de perigo presumido. E a C, João somente responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido nos termos do artigo 14, caso atestada a eficácia do material bélico apreendido por perícia técnica, ainda que a arma estivesse desmuniciada. Errado. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala aqui da eficácia, lembrando aqui que quando a gente fala aqui do laudo, o laudo aqui ele não vai ser de forma obrigatória, mas se for realizado, e a arma for relativamente aqui capaz de, no caso aqui de atirar, por exemplo, é considerado crime. Agora, se ela for absolutamente incapaz de atirar, por exemplo, a arma estava enterrada, a arma não prestava para nada, não será considerado crime. E a D, João não responderá por crime algum. Errado, ele responderá pelo crime do artigo 14. E a E, João não responderá por crime algum, pois lhe é permitido portar arma de fogo para sua autodefesa, estando protegido pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. Errado, não é excludente de ilicitude. Gabarito aí, portanto, letra B. Questão de número 18, olha só. Considera o seguinte caso. Astrômio foi surpreendido pela polícia militar portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Astrômio é reincidente específico nesse crime. Diante dessa situação e nos termos da Lei 10.826 de 2003, é correto afirmar que astrômio, lembrando, ó, que aqui a gente está falando lá do nosso artigo 20. Lá no nosso artigo 20, da nossa lei do Estatuto de Desarmamento, vai dizer que os crimes previstos no artigo 14, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o do 15, que é o disparo de arma de fogo, o do 16, que é a posse ou até mesmo o porte de arma de fogo de uso restrito, o 17, que tem a ver com o comércio, e o 18, que tem a ver com o tráfico internacional, a pena aqui nesses crimes, ela vai ser aumentada até da metade, se forem praticados, ó, por integrantes dos órgãos e empresas referidos nos artigos 6º, 7º e 8º desta lei. Por exemplo, imagine que um policial militar, integrante aí do artigo, né, mencionado, pratica o crime, vai ter a pena aumentada. Um policial militar ou até mesmo aqui uma empresa de segurança privada. Ou seja, são pessoas que devem dar o exemplo e estão cometendo crimes tipificados nessa lei. Tem um aumento aí da pena. Ou até mesmo aqui, que é a nossa novidade, né? O agente for reincidente específico. Reincidente, ó, específico, até mesmo se a gente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Exemplo, o cara praticou o crime de disparo de arma de fogo, o cara deu uns tiros para cima, foi condenado, beleza, foi condenado, 2 anos depois deu mais tiros para cima, artigo 15, ou seja, mesmo crime aí da mesma natureza, ou até mesmo, imagina que ele praticou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e 2 anos depois deu 2 tiros para cima e também foi condenado pelo 15, ou seja, reincidente específico. Nesse caso, aumenta também da metade. Então, ó, A.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena será aumentada de metade em razão de reincidência específica. Nesse caso aqui, ó, o nosso gabarito aqui de cara, só poderia ser a nossa letra A. De cara, só poderia ser a nossa letra A. Vai ser aumentada em razão aí da nova inovação legislativa que traz aí ao reincidente específico. B, um crime comum previsto no Código Penal? Errado. Não está no Código Penal. C, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Errado. Não é o de porte. E a D, possui uma qualificadora de reincidência específica? Não, não é uma qualificadora. É um aumento de pena. E a E, um crime comum previsto no Código Penal? Errado. Não é crime previsto no Código Penal. É um crime previsto na legislação especial. Beleza? Questão de número 18 foi. Olha só. A Lei 8.072, que é a lei que define os crimes hediondos, tem fundamento constitucional, no nosso artigo 5º da nossa Constituição, e sofreu modificações em razão do pacote anticrime, de autoria do então ministro Sérgio Moro. O critério adotado no Brasil para definir se um crime é hediondo ou não é o critério legal, ou seja, só é crime hediondo que está na lei, através do qual será hediondo apenas aquele que o legislador o definir como tal, ou seja, a Lei 8.072 trata de números cláusulos, as condutas criminosas tidas por hediondos e por isso são mais severamente tratados. Diante disso, é correto afirmar que A, em razão da lei, né, que define o pacote anticrime, os condenados por crimes hediondos passam a cumprir a pena em regime integralmente fechado? Errado. Não existe essa previsão. Como assim, Max? Integralmente fechados? Significa que o cara vai cumprir a vida toda no fechado, mas não é dessa forma. O cara pode iniciar no regime fechado, depois ele pode progredir para o semiaberto, e depois ele pode progredir para o regime aberto. E depois que ele progredir para o aberto, ele vai poder progredir para a liberdade. É dessa forma que acontece. Então não é integralmente no fechado. Por quê? Porque existe a progressão de regime. E a B? Os crimes hediondos assim definidos pela Lei 8.072 são insuscetíveis de liberdade provisória? Errado. Admite a liberdade provisória, só que sem o pagamento da fiança. E a C? São exemplos de crimes hediondos: o homicídio qualificado, a extorsão mediante sequestro, o estupro e o estupro de vulnerável. Gabarito, portanto, só poderia ser a nossa letra C. Bora ver aqui a D, ó. Tráfico de entorpecentes, terrorismo e tortura são crimes hediondos? Errado. São crimes, ó, equiparados a hediondo. São delitos equiparados aí a hediondos, beleza? Então agora a gente vai para a nossa próxima questão. Questão de número 20. Questão de número 20, ó. Assina a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crimes de tortura. A. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação sexual ou ideológica. Não existe aí esse enquadramento de violência sexual ou ideológica. O que existe é uma discriminação em relação ao RR, ou seja, olha só, religião, ou até mesmo aí, raça, RR. Não tem aí, no caso, não se enquadra essa hipótese aí de orientação sexual. Então a A está errada. B. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, resultando em pena ou inutilização do membro, sentido ou função. Isso daqui, pessoal, é lesão corporal, que está prevista lá no Código Penal, e não na Lei 9455/97, que é a nossa lei de tortura. E a C, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, né? Ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei manda. Nesse caso aqui, pessoal, o crime de constrangimento ilegal previsto lá no artigo 146 do Código Penal. D. Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de atos não previstos em lei ou no restante de medida legal. Gabarito letra D. Por quê? Porque se você é aqui, ó, um policial penal, tá aqui o policial penal, que eu tô desenhando de vermelho. Se você é esse policial penal, ó,
Aí você vai lá e pega uma tonfa, por exemplo. Tá aqui a tonfa. Você vai lá e pega aqui a tonfa. E você agride uma pessoa privada de liberdade. Você agrediu, aqui ó, o cara caiu no chão, você agrediu até descer sangue da cabeça do preso. O que foi que você fez? Você submeteu a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a um sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou no restante de medida legal. Você do nada foi lá, pegou a tonfa, tacou na cabeça da pessoa privada de liberdade, você cometeu um crime de tortura. Ou seja, você submeteu essa pessoa presa a um procedimento que não está previsto na lei. Ou seja, você agrediu, você praticou um crime de tortura a essa pessoa privada de liberdade. Gabarito, letra D. Por que não é a E? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Isso aqui é extorsão. Extorsão. Previsto lá no 158. Então não é esse o nosso gabarito e está errado. Então finalizamos aqui o nosso simulado, ó. Finalizamos aqui o nosso simulado. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar teu like, não esquece de deixar o teu comentário. Se você ainda não adquiriu o curso online, clica no link ou até mesmo aí no comentário que está fixado aí nos comentários. Não deixa de adquirir o curso específico e voltado para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Deixa teu like, também não esquece de me seguir lá no Instagram, @profmaxlima, e saiba que você pode contar comigo aí para atingir a sua aprovação. Tamo junto!